Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. E antes de tudo, por favor, vamos se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. Manda aí pra geral, porque eu quero todo mundo assistindo esse episódio, viu? Porque esse episódio tá bombástico. Mas antes de a gente começar, bora rodar os patrocinadores? Mas não vamos deixar de falar dela, Rainha Esther, minha transista favorita, dona dos rabos de cavalo mais lindo dessa cidade. Chama ela aqui agora no Instagram para vocês fazerem seu penteado, sua trança. Ela tem de homem, mulher, criança. É um penteado mais lindo do que o outro. Então, entra aqui no Instagram dela e já, ó, agenda o seu horário, tá bom? Gente, hoje o papo é com uma galera que faz as coisas acontecerem. Tá ligado? A gente chega, tá tudo pronto, mas eles são a galera dos bastidores. Aquela galera que, ó, rala pra gente só chegar e curtir. É a galera que trabalha em festival, em festa, em eventos. Kaique e Rodolfo, meninos, muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje conversar um pouquinho com a gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Fiquem à vontade, vamos bater um papo legal, gostoso. Sintam-se em casa. Legal, obrigado, viu, pelo espaço, pela oportunidade. A gente tem visto que não tem muitos podcasts falando sobre essa área que a gente ocupa, né? Porque os eventos é gigante, né? A área de eventos, e a gente ocupa um espacinho ali naquele meio em que é bacana as pessoas entenderem, saberem aquilo que a gente está fazendo. Obrigado de coração, viu? Ai, que isso, querido. Me conta, meninos, como que vocês começaram a gostar pelo Kaique? Como que você entrou nesse mundo dos eventos? O mundo de eventos é bem complicado. Faz, acredito que uns 12 para 13 anos. E aí eu comecei com Casa Noturna. Casa Noturna é muito diferente de você trabalhar com os eventos, com os festivais e tudo mais, porque ele já tem um público fixo. Ele já tem um público que já conhece o local, já conhece o espaço, É um conhece as nicho bandas. mais direcionado, né? Exatamente. E aí o meu pai, ele trabalhava como segurança e aquela coisa, moleque de 18 anos, tá sem trabalho nenhum, não, 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 não. Em casa, Vem vai aqui que você trabalhar. vai, papai. E aí eu comecei a trabalhar como cumim. E Como o aí quê? foi cumim. O que é um cumim? O cumim, ele é o ajudante do garçom, né? As casas noturnas, geralmente, eles têm a parte da metria, que eles cuidam de toda a parte do salão. Aí vem os garçons e vem o cumim. O garçom, ele chega até você, ele retira o seu pedido, ele te oferece, ele vende coisas pra você. O cumim é aquele cara que já entrega. Ele foi lá, ele entregou Hum, certinho na sua mesa, depois ele fez essa recolha e tudo mais. Então, muitas casas noturnas, restaurantes, eles têm essas duas vertentes, o garçom e o cumim. E eu comecei na legal. parte mais baixa, Você tinha quantos anos? 18. 18 anos. 18 anos. Aí na casa noturna, como cumim, e aí? Foi. E aí vai desenrolando, vai desenvolvendo, você vai Mas porque você conhecendo gostava ou porque você precisava? por necessidade. Por necessidade. Eu acho É que o muito primeiro momento da gente trabalhando é sempre assim, né? sempre. Quem gosta de trabalhar? A gente gosta de ganhar dinheiro. Trabalhar já é É outro isso. problema. E aí foi muito orgânico, porque vai conhecendo à noite e é aquela coisa que a gente tava conversando. Sempre o primeiro momento é tipo, vou estar na festa, eu vou ver a balada, eu vou ver a banda que eu gosto. E não é. E não é. E não é. E aí a gente vai entrando, vai se aprofundando, aí você escolhe a área que você vai se desenvolvendo. Eu gostei muito da área de bar, a área de coquetelaria. Porque não é só a mesma coisa de você. Muita gente acha que a coquetelaria ali é só você jogar um monte de coisa dentro de uma coqueteleira, mexer que o drink vai sair bonitão ali. É toda uma ciência, é toda uma arte. E você vê aquilo acontecendo é muito legal. É muito É, tem divertido. uns drinks muito bonitos, né? Eu fico encantada quando eu vejo a galera fazendo. Principalmente aqueles que separa a cor. Eu fico tipo, ai, que bonitinho. Eu tento fazer em casa, não vai. Não é Eu a faço mesma coisa, igualzinho, né? não vai, gente, não fica igual. É toda uma ciência, é toda uma densidade de líquidos E diferentes, quando um você percebeu que licor. você era bom nisso, assim, que você falou, mano, eu sou foda. Quando a primeira pessoa, quando eu de fato elaborei um coquetel do zero, e aí eu vendi pro primeiro cliente, ele pegou e falou assim: não é possível. Falei, deu muita merda. Ô fulano, ô ciclano, ô Beltrano, experimenta, experimenta. Aí vai experimentando, vai comprando e fala assim: isso aqui tá muito bom. E a Caraca. casa olha pra mim e fala assim: ó, quanto você quer pra gente colocar o seu coquetel na nossa carta? Porque é muito assim, não é só você criar o coquetel que eles colocam. Tem toda uma questão de direitos autorais, que nem música. Nossa. Você pode fazer patente, você faz a carta de drinks. Mentira.
tem muitos bartenders, mixologistas, no caso, que é a galera que cria os drinks, é a área de mixologia. Que eles têm cartas assinadas por eles mesmos que eles não trabalham na casa. Mas eles ganham dinheiro em cima dessas cartas que são criadas porque, tipo, é toda uma consultoria, Que uma legal, casa. que incrível, Tanto gente. que, tipo, alguns, acho que 2 ou 3 chefes de bares que hoje em dia são mixologistas incríveis, assim, de São Paulo, eu digo do Brasil, que eu tive a honra de aprender com eles, eles têm cartas em diversos restaurantes. Tem o Vista Ibirapuera, quem comanda lá é o Jairo Gama. Ele é muito bom. Ele é muito bom, assim, num nível acima. Então ele já é patrocinado, então ele tem uns 5, 6 casas que tem a carta dele própria. E aí, tudo isso. E você viu como é uma coisa. É além do que tá ali por Sim, fora. exatamente. Porque a gente pega o cardápiozinho, a gente escolhe pela beleza, obviamente, né? A gente fala, ah, esse aqui é bonitinho. Tem um restaurante aqui que vendia um drink, era uma banheira e um patinho. Ah, esse é o mais famoso. Esse é um dos mais famosos. Tirar uma foto, coisa e É, tal. Mas, gente, eu não sabia que tinha tanta coisa assim por trás. Tem todo um estudo, tem toda uma preparação. E é o que a gente fala, você tem que entender o gosto separado de cada coisa para você entender quando aquilo se combinar. E aí, que nem você tava falando, o drink do patinho na banheira, ele te agradou à primeira vista. Então, você tem que Exatamente. pensar no coquetel pra pessoa olhar e falar assim, meu Deus, por que entre esse e esse eu escolhi esse aqui? Porque ele é bonito, porque eu já gosto. Tem os mais clássicos que eles são muito básicos, que eles são tipo o copo com gelo, o gelo quadrado, que nem o Wood Fashion, que tem que vai com uma casca de laranja, uma cereja, até os drinks mais elaborados, tipo um Cosmopolitan, que ele já é coloridão, um Moscow Mule, que tem a espuma Que é diferenciada. espuma, né? É o que encanta todo mundo a espuma, é a espuminha e aquela folhinha de hortelã em cima. cara, é impressionante como a gente está num momento em que as pessoas estão voltadas a esse tipo de experiência, né? Então, hoje, né, o apelo das marcas em também desenvolver drinks e expor esses drinks, né, nos stands, no Lollapalooza, num festival no Detal, num festivais gastronômicos, é absurdo, assim. Então, é um hype muito legal que a gente está vivendo pelo caminho que o público tá tomando. Então, que nem você falou, poxa, chamou atenção o drink ali, que é bonitinho, que chama atenção e tudo mais, todo mundo tá percebendo que o público tá indo para esse lado. Então, aos pouquinhos, né, as marcas vão investindo, as pessoas vão se especializando, as coisas vão acontecendo e quando você vai ver, poxa, você tem diversos drinks ali, né, à sua disposição com uma facilidade absurda, né? Então, As pessoas estão optando por. O Rodolfo acho que vai concordar comigo, que ele faz uma coisa muito legal no Instagram profissional dele, que ele faz uma análise dos momentos da área de eventos e tudo mais, que as pessoas estão preferindo beber menos e beber melhor. Exatamente. a experiência conta muito, né? Isso. Então, essa questão de eu quero um drink diferente que eu vou tomar 2 drinks à noite, mas que vai me satisfazer. É aquilo, né? A gente tá batendo um papo, né? Eu quero um drink específico porque, poxa, tô batendo um papo. É algo mais refrescante ou algo mais doce ou um pouco mais, né, amargo, com aperol, com outros ingredientes ali que vai te trazer para uma experiência na mesa, uma coisa mais formal, essa coisa. É muito legal, porque pós-pandemia trouxe muito disso, né? As pessoas ficaram mais reclusas, né? Passaram a beber em casa. E em casa a cerveja não funciona tão bem quanto o drink. Então tem aquela questão do, poxa, eu quero beber alguma coisa mais docinha, né? Não tenho problema de me embriagar porque eu tô dentro da minha casa, tô em segurança. Então, poxa, vamos experimentar alguma coisa com gin. O gin popularizou Sim, absurdo. É demais, uma coisa que tem demais. há muitos anos, mas com essa mudança de perfil, com essa obrigação que a gente teve que cumprir, acabou trazendo essa coisa dos drinks mais docinhos, coloridos, sei o que. A gente brinca que na pandemia a gente fez muito chevette. Nossa. Por que a gente deixou de tomar cerveja e passou a tomar o chevette? Porque, né, é um drink simples, barato, mas que uniu a galera ali, um negocinho mais docinho, um gostinho diferente. E aí Sim, a sim. galera foi sendo puxada para esse lado da coquetelaria, para esse lado do drink mais elaborado, a experiência, né? E hoje a gente vê que a mudança de perfil de consumo foi para esse lado.
né? A cerveja caiu muito, e as marcas estão brincando bastante com essas questões. Então, assim, profissionais como o Cacau hoje estão muito valorizados, né? Esse cara da coquetelaria, o cara que vai entender uma carta de drinks, tem um evento que ele fez que eu sou apaixonado, que é o do Babalu. Eu Nossa, sempre da comento. Babalu. Assim, poxa, Babalu precisava fazer um evento e ele montou a carta de drinks, montou toda a questão do bar. Poxa, drinks rosa. Chama Ai, que atenção. sucesso! Exato, sabe? Eu peguei, e falei, eu queria muito esse bar na festa da minha filha. Ela ia adorar, sabe? Tipo, pô, brincando com as cores, com os gostos, com o público, algo que chama muita atenção. Então, assim, é um trabalho assim que depois que você vê o resultado final, você olha e fala, nossa, gente, é diferente. É É diferente, né? É diferente. diferente. Mas eu acho que essa geração que tá aqui agora, que tá na rua e tal, é uma geração diferenciada. É uma geração que aprecia. Eu acho que, por exemplo, assim, eu não sei vocês, assim, mas na minha época, beber era aquela coisa escondidinho. Quem nunca que levou uma garrafa de refrigerante com seja lá o que for, menos refrigerante, pra dentro do Play Center, pra aquela coisa. Era uma coisa Nossa! assim, mais contida, não era? Sim, é mais escondido, mas, né, ao mesmo tempo a galera que era mais velha era mais escrachado, mas a gente que tava naquela E o caminhada ali. máximo que eles faziam ali era uma espanhola. Não era Exato. isso? Era o Era uma Maria máximo. Mole. Uma caipirinha Sim. batida que assim, minha sogra adora, mas eu odeio. Ela não faz caipirinha desse jeito, pelo amor de Deus, Pela, não. não, É um não me sucão faça com isso. cachaça. Calma aí, gente. Era uma coisa assim, de É, qualquer jeito ali, exato, pra exato, fazer ali pra casa, pra um rolezinho e tal. Mas exato. eu acho que agora a gente gosta dessa coisa bonita. Acho que tanto por conta das redes sociais, né? Que a gente gosta de postar, a gente gosta de Sim, estar presente. sim. Então a gente quer um drink bonito. Adoro. Todo lugar que eu vou pode ser uma água com uma rodela de laranja. Eu tô lá Mas é fazendo minhas fotos. óbvio, porque, poxa, tem o charme ali né, Sim, do copo com água montado. Então, né, é é diferente. diferente, É é muito bem bacana. legal. E você, meu querido, como que você entrou nesse meio aí Olha, de eventos que você falou, mano? até uma certa idade, até meus 20 anos, eu era atleta. Né? Então, Atleta? atleta, eu jogava Conte-me. futsal. Só que com um pouco antes, minha mãe, eu sou filho mais velho de três irmãos, mãe solteira, então com 15 anos minha mãe já estava se preocupando do tipo, filho, é isso mesmo, você quer jogar bola? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os dois, estudar e jogar, porque se não der certo, você, né, vai estar encaminhado nos estudos. Sim. E aí, com 15 anos, passei a fazer, né, cursos. Com 16 comecei a estagiar e aí ia ali com o futebol mais o trabalho, com o estágio. Até o momento que eu gostei de ganhar meu dinheirinho, né? No futebol não estava, né, não tava andando como eu desejava. Que E aí, futebol também não é só talento, né? exato, É um é pouco muita ali de coisa. sorte, de QI, uns negocinhos assim, Exato. né? Então, É muito mais concorrido e o mercado é muito pequeno. E aí eu gostei de trabalhar, né? Com 18 terminei o estágio e aí me encaminhei para o mercado de trabalho. Nessa, eh, eu não sabia muito o que estudar, o que fazer, estava meio perdido. Falei, vou fazer administração. Entrei numa agência de eventos para trabalhar na área administrativa, RH, legal. finanças, né? Processos administrativos. E aí eu passei a observar os eventos que a agência fazia. Então, poxa, tive a sorte de ter pessoas do meu lado que me apoiavam, né? Minha ex-chefe, a Vanessa Viotto, um abraço para ela. Ela, sim, mudou completamente assim a minha trajetória profissional, né? Ela me deu base e me julgou, né, no mundo de uma forma assim muito especial. E aí comecei a participar desse mundo dos eventos. Então ajudava ali no backstage, né? Ajudava a carregar uma caixa, montar caminhão, ajudava a fazer as coisas ali na agência. E aos pouquinhos eu fui sendo introduzido nesse mundo de fato de eventos. E aí passei a fazer algumas operações como assistente de produção, fui crescendo ali, mas era uma empresa que é uma agência que existe até hoje, a Zascom, e me deu essa oportunidade.
eles faziam alguns eventos gastronômicos, né, com grandes chefes, né, da área gastronômica e tal, eventos muito legais. Então, fui aprendendo ali com eles, até o momento em que eu saí da agência e decidi andar com as próprias pernas como freelancer, né? Então, fui passeando por algumas áreas, até cair na área de bar, que eu não gostava. Não gosto por quê? Não gostava, eu achava que era escrachado, era um mundo diferente do que eu estava vivendo dentro da agência. E quando eu comecei a fazer os eventos, assim como o Kaká, eu fui pro andar de baixo, né? E fui aprendendo aos pouquinhos. Então, eu comecei como atendente de bar, depois fui passando para repositor, apoio, aí chefe de bar, né? Aos pouquinhos a gente foi escalando. Foi aí que eu conheci o Kaká, né? A gente se lascando muito, puxando gelo, ajudando nos outros bares e o caos acontecendo. No momento em que os eventos o público se consumia muito, muito, assim, era uma galera que os festivais que a gente fazia, os eventos que a gente fazia, o público consumia muito, né? Um momento financeiro diferente do Brasil que a gente tem hoje, então era tudo muito, o volume de bebidas, o volume de trabalho era muito intenso. Então, nessa a gente se conheceu e aos pouquinhos a gente foi se desenvolvendo juntos, né? Então, o Kaká sempre voltado para essa área de coquetelaria e eu voltado mais para a área logística, né? E coordenação. Aos pouquinhos a gente foi crescendo até o ponto que a gente está hoje. Então, hoje eu atuo como produtor de A&B, né? Produtor de alimentos e bebidas no Koala Festival, né? E em algumas outras agências como freelancer, né? Cumpro a função de estoquista, então todos os números do evento, número de consumo, venda e distribuição de bebidas, eu cuido hoje para algumas empresas também. Coordenação, até chefia de bar, né? A gente ainda desenvolve esse trabalho. E agora eu comecei a expor um pouquinho mais esse momento dos eventos com o meu Instagram profissional. Que a gente adora ver. Eu amo um bastidor, gente. É É bem muito legal, legal, bem assim, legal. você ver como que funciona, como que é bem legal. Sim, Eu tava falando até esse final de semana com uma amiga que a gente gosta mais de ver a pessoa falando da vida ali, falando, mostrando um momento. Eu quero fazer aquilo que ela tá fazendo. Não, mas é gostoso mas de é muito assistir. legal, É gostoso porque parece que você tá participando, né? Que você é um amigo que tá Sim. ali junto e tá conhecendo. Eu acho muito legal isso, gente. É muito bacana, é muito bacana. E assim, poxa, eu ainda consegui surfar por alguns outros lugares, né? Então, trabalhei um tempo com TI, né? E duplava com os Tudo a eventos, ver. tudo a Tudo ver. a ver. Aninha. No final das contas, quando você olha, é uma coisa que o básico do TI pode complementar muito nesse trabalho do produtor. Porque existe análise de dados, né? Você tem que fazer, Sim. vai mexer muito com planilha, com números. Então, no fim das contas, né? Foi um baita de um reforço para minha vida profissional essa questão dessa passagem no TI. Né? Então, pô, ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei na área de TI também me ajudou a me formar como profissional que hoje a gente é. Então, eu tento, inclusive, passar para a galera a importância de você ter os seus equipamentos, um profissional de bar, ele tem que ter um bom computador, ele tem que ter um bom celular, ele tem que ter as ferramentas que ele precisa ali para poder desenvolver o trabalho dele, porque também mexe com números, também mexe com cálculos, consumo, ticket médio, venda, volume de venda, fluxo de atendimento. A gente precisa otimizar ao máximo aquele espaço do bar para que o maior volume de bebida saia, né? E você tem ali o respaldo do seu estoque, né, interno para você poder continuar aquele trabalho. Então, qualquer espaço dentro do bar, né, a gente brinca, a gente consegue fazer um bar operar de meio metro por meio metro, né, até um bar de 50, 60, 70 metros. Né, porque tem que fazer ele andar, então Fazer ele rodar, tem que fazer ele girar. rodar. Então, Mas me conta assim, como que vocês fazem esse cálculo? Como que tem isso? Porque assim, vocês vão fazer um evento para 50 pessoas, é sucesso. Nossa, você consegue ali batido.
Mas para 10 mil, 20 mil, 50 Exato. mil, como que vocês fazem, assim, essa Tem organização? as métricas, né? A gente tem que trabalhar sempre com as métricas, então a quantidade de público vai definir a média de consumo. Então a gente já tem ali basicamente um histórico dos últimos eventos, né, de consumo dos últimos eventos, para a gente entrar, né, precavido de que, olha, a gente consegue atender se o fluxo for parecido, né? Mais uma margem, né? Então chegou a bebida, né? No evento, vai tudo isso pro pulmão e o pulmão vai distribuir o CD ou o estoque geral do evento. Então, a gente tem as metragens de bar que elas são definidas pelo público. Então, poxa, são 100 mil pessoas, né? A partir de uma quantidade de pessoas, a gente passa a quantificar a metragem de bar por quantidade de pessoas. Então, a cada 10 metros de bar para cada 10 mil pessoas, 10 metros de bar, 10 metros de mar, acho que é 5, para 5, 5 6. mil pessoas. Então, tem essas metragens que a gente utiliza para a gente poder definir. Poxa, então a gente vai precisar disso de cerveja, disso de coisa, tanto o atendimento do bar. Então, um bar de 10 metros, ela precisa ter pelo menos ali de atendimento, frente de atendimento, atendente entregando o produto para o cliente a cada 1,5 metro de bar. Né? Então, fora que a Quem gente vem já atrás. tem o pessoal que vem atrás, né, que é o pessoal que vai manter tudo abastecido para que o produto chegue no cliente final. Então tem esses repositores, apoios que fazem todo esse trabalho de repor térmica com cerveja, com refrigerante, manter todas as praças de atendimento de destilado. Então quando você comprou o seu drink, né? Quero uma gin tônica, vou até o bar com a minha fichinha, entrego pro atendente, tem todo um trabalho acontecendo por trás, já pré, né, definido ali para que, poxa, pegou gin tônica. Em 30 segundos a gin tônica tá na sua frente. Né? Então tem toda uma praça ali montada com os destilados organizados de uma forma, né, que o atendente, o apoio, né, consiga localizar ali fácil, montar o drink rapidinho, entregar para o atendente vai lá e entrega na sua mão. Então, esse trabalho sujo, mais o chefe de bar observando tudo que está acontecendo, né, entendendo qual que é o volume de estoque seco que ele tem dentro do bar, como que está a saída de produtos, qual que é o fluxo de atendimento, horário de boom. Nossa, é muita coisa para avaliar, gente. E tem Então, algum perrengue assim que, meu, Muitos, você muitos, fala, muitos. gente, por quê? A gente pensou nisso, tava tudo acho que certinho. acho que o que mais assusta a gente é gelo. É, porque, tipo assim, Caraca. tem uma questão muito boa, que nem o cálculo que é feito para um mega evento é diferente de um cálculo para um evento de coquetelaria. Porque o cálculo do mega evento, ele tem o cálculo dos eventos anteriores, ele tem toda Tem um essa base que o histórico. Rodolfo acabou de explicar. A coquetelaria sempre é uma surpresa. Porque eu posso estar atendendo 50 pessoas que elas vão beber moderadamente para conversar, para fazer um brainstorm, para trocar, para fechar um negócio. Como eu posso atender 30 pessoas que querem ficar malucas? Então eles vão, tipo, a gente sempre faz um cálculo assim, principalmente na nossa empresa, que para um atendimento de coquetelaria ele rodar muito bem, é o cálculo de um bartender a cada 35, 40 pessoas no máximo. Então, isso com cardápio ali, vamos colocar de 6, 10 drinks. E esse perrengue que, é sempre, que a gente tem, é o perrengue do gelo, que ele acabou de falar, ele é muito complexo. Porque ele não depende só de quem tá entregando o gelo, de quem tá repondo o gelo. A gente depende do clima. Que aí tá Exatamente. 35 graus, a gente tem 1 tonelada de gelo. Ele fala, 1 tonelada de gelo vai dar pra metade do evento. Tá 20 minutos, fala, tem que fazer pedido de gelo. Quem vai entregar esse gelo? Assim, todo momento, o chefe de bar mais o coordenador, eles têm que estar o tempo todo em contato. Ou seja, o coordenador ele tem 5, 6 bares, ele tem que estar a par do que está acontecendo nos 5, 6 bares para ele entender. Poxa, vamos precisar de um SOS? Vamos precisar gritar para um fornecedor, pelo amor de Deus, me traz gelo, preciso de gelo em 1 hora aqui. Né? Já aconteceu isso com a gente em Garota VIP com 35 mil pessoas no AMB. Né? Do tipo, no meio da madrugada, o gelo vai acabar. E agora?
segura o atendimento, né, meu, vamos fazer o gelo render, porque agora a gente tem que esperar o fornecedor entregar. Aí vem carreta de gelo, troca a carreta de gelo, operação de ir buscar o gelo para distribuir em todos os pontos antes que acabe o gelo que já está em atendimento. Tem toda a Né? logística Então, para ser toda uma feita antes logística. disso. A gente, claro, a gente conta com parceiros incríveis que, né, estão sempre à disposição para poder fazer esse atendimento, mas é aquela questão, mas é aquela coisa, né, do tipo, poxa, se não chegar, ferrou, né? Então, Já teve momento de não chegar? já. E aí, o que vocês E fizeram? aí a gente tem que se virar, né? É aí que a gente Mas aí já tá num ponto da noite que a galera já tá bêbada, eles nem vão perceber que a bebida tá quente. Esse é o problema. Não, Eles percebem Eles percebem. muito. Percebem muito. Porque, tipo assim, enquanto a galera não tá no auge do álcool ainda, que ele ainda não fez tanto efeito no corpo, se você conseguir conversar com esse pessoal, eles vão entender. Se você chegar agora, você não bebeu nada, mas você acabou de chegar no evento que já começou há 3, 5 horas, vamos colocar aí. Ó, infelizmente vai demorar um pouquinho pra sua cerveja gelar, porque a gente acabou de receber o nosso gelo, mas a gente consegue te atender em 10 minutos. Geralmente a cerveja ela vai levar ali seus 40, 50 minutos. A gente já teve que fazer cerveja gelar em 20, 15 minutos. se vira, irmão. Caixas de cerveja. E aí você conversa com o cliente que ele tá sóbrio ainda, o cliente vai olhar pra você, não, irmão, tudo bem. Mas o cliente com álcool, ele só tem dois extremos. Ou ele tá muito, não tem problema. Muito zen, muito. Ou eu Ai, vou invadir o bar e vou tirar de dentro da caixa térmica e pegar e vou beber. E não tem quem me pare. Caraca. E se Sim. vocês tiveram que não vender bebida pra alguém? Já. Parar e falar assim, não, essa pessoa tá É, muito teve- alterada. Não, assim, quando. Porque a gente tá lidando com pessoas, né, em que a gente não sabe o problema dessas pessoas e a gente tem que, de alguma forma, agradar o cliente, né, com aquilo que a gente tem disponível. Só que tem muita gente que perde o controle, perde a noção e acaba. Inclusive, tem um vídeo recente do ICDC, né, que uma das empresas estava operando os bares na pista. Um dos chefes de bar teve um problema com o cliente e rolou uma discussão feia. O vídeo estava rolando na internet. Esse momento é mais tenso. Então, assim, o chefe de bar ele não tem que dispor com ninguém. Né? Então, viu que o cliente passou do limite, já está faltando com respeito, é um passinho para trás. Você me desculpa, mas eu vou chamar a segurança e a gente vai remover você do evento. Tá? Ou vamos levar. Se o pessoal estiver muito no extremo, então, poxa, tem toda uma equipe médica para poder atender essa pessoa, aplicar insulina, fazer todo o pronto atendimento dele ali para que ele saia bem do evento. A gente não tá lá para acabar com a noite de ninguém, com o dia de ninguém, com o festival de ninguém. Pelo Então, contrário, a gente é a todo parte que quer fazer o evento ser um evento divertido, um evento gostoso pra todo mundo. Num calor, pô, você tá num calor já absurdo, mas você tá ouvindo a banda que você gosta. Você quer tomar uma cerveja gelada e tem pessoas atrás que estão trabalhando para que você tenha a melhor experiência no evento. exato. Se o cliente entender isso, é uma baita troca, assim como tem uma galera maravilhosa que entende, gente. Aguarda um minutinho, o atendimento está acontecendo, agora é o momento de boom, tem muita gente aqui para ser atendida, todo mundo vai ser atendido, então calma que a sua bebida vai chegar, né? Outras pessoas já ficam alteradas, elas já querem partir para cima, outras não, tá tudo certo e ainda acalma quem tá do lado. Então, no fim das contas, a gente vai lá, agradece pro pessoal, vira uma bagunça com o cliente que é gostosa, né? Então, Vocês são os melhores. Eu só venho pô. nesse bar porque a cerveja daqui é mais gelada que a do outro. E é a mesma coisa. Mas o atendimento faz toda uma diferença. Precisa O público ter faz uma diferença. isso. O profissional também tem que entender o lado do cliente que pagou caro para estar ali, que tá curtindo a banda dele, que quer um atendimento, né, assim, mais rápido, né, para que ele não perca tanto do show. Mas também existe aquela troca do tipo, entenda que a gente está fazendo o possível para que a bebida chegue até você com qualidade, para que você possa curtir o seu evento. Então, o profissional precisa ter isso na cabeça do tipo, não, mantenha o controle de você, acalma aquela pessoa, e se a pessoa, né, tiver muito além, chama a segurança, remove ela com segurança do local, leva ela até o posto médico, faz todo, né, o atendimento dela ali, porque se ela tá, né, no bar, com as pessoas trabalhando, tendo aquele tipo de atitude, imagina com alguém que pisa no pé, que acaba trombando no show lotado, adrenalina lá em cima. Então, assim, também olhar para o cliente e entender que, poxa, vamos todo mundo se ajudar.
Vocês já fizeram open? Muito. 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 Saí de 2 nesse final de semana. Ai, acho que é pior ainda. Olha, no open bar é aquela coisa. O atendimento precisa ser rápido, né, preciso e é um cliente diferente, porque a bebida dele já está garantida, né, e já pagou para poder beber à vontade. Então tem muita gente, né, tem clientes que são muito gente boa, que vem até a gente já do tipo tranquilaço, numa boa, tal. Assim como tem a galera que quer ficar maluca. A gente fez muita festa de faculdade. Festa de faculdade são os. Desculpa, galera. São os piores open bars que a gente trabalha. Que a o galera pior. vai pra curtir mesmo. Imagina o. Eu não tenho psicológico pra ir no open bar. Porque eu vou querer beber o bar inteiro. Eu vou beber bebida que eu nem gosto de beber, mas eu vou beber porque tá Eu tô de ali. graça. Exatamente. Eu paguei, Tá, mas mas na sua você não cabeça. sente mais aquilo. Já tá pago. A questão Então do você open, a vai questão do beber open bar, horrores. a questão do open bar ela é muito legal de se trabalhar, porque diferente de um bar vendido, que a gente precisa estar sempre controlando muita coisa, que nem ninguém entende por que a dose do drink é 50 ml. Às vezes a gente tem que manter o CMV, né, que é o custo médio de venda, baixo do drink. Mas no open bar não. No open bar a gente não tem essa restrição. Então até o próprio profissional ele se sente mais à vontade de trabalhar. E quando o profissional ele tá com vontade de trabalhar, tudo corre mais fácil. Se você já vem com aquela cara, tipo, meu Deus, eu tô aqui de novo, fazendo a mesma coisa, não flui. Então, essa energia ruim já passa pro cliente, o cliente já não tá tão legal também, ele quer beber pra esquecer, essas duas energias confrontam e vira uma guerra. Aí vira um caos. E aí o open bar, ele é muito legal por conta disso. O open bar você consegue extravasar às vezes com o cliente, de você poder brincar, de você poder falar assim, ó, hoje a minha meta é te derrubar. E o cliente vai falar assim, você não vai conseguir porque eu bebo bem. Vira E uma aí guerra vira uma entre o guerra. bar e o cliente. Tipo, você não vai me derrubar, eu vou te derrubar e vamos beber E vamos. o que combina no final da noite, com Instagrams trocados, fotos tiradas, esse é o melhor Uma amizade aí bartender, já uma pra amizade vida. com 10 rolês marcados, 2 chás de bebê, um churrasco e uma viagem. E ninguém se viu nunca É mais na vida. maravilhoso, Mas maravilhoso. existe esse lado gostoso da operação. E no Open isso acontece com muita frequência, porque pô, geralmente, principalmente em Open Bar de faculdade, o cara tá, às vezes, faculdade federal, o cara tá, tipo, estuda full, cabeça a milhão, aquele momento de descompressão dele, ele quer relaxar. Pode sair da semana de prova. Extravasar, quer. E aí a nossa função é justamente, poxa, vamos fazer a alegria do cara. Então já vem com o peito aberto, já vem com aquela sensação de tipo, poxa, hoje meu bar vai estar abarrotado de bebida, não vai faltar nada, eu vou atender aquele cara, a gente vai trocar o Instagram, a gente vai tirar foto, vamos curtir e vamos aí. Então eu acho que o ideal é essa energia gostosa. É uma troca ali, né? É uma Exato, troca muito exato. boa. E poxa, Que legal. a gente, nesse momento, a gente tá, né, cada vez mais fora do bar, né? Principalmente, assim, o Kaká, pela questão da coquetelaria e tá, meu, ali Ainda tenho que botando a estar mão. de olho, ainda tenho que estar Ainda controlando o bartender, porque hoje em dia existem N cursos de bar. N cursos de bar. Você pode entrar no Senai hoje, colocar curso de barman e você vai encontrar um curso de barman e é muito legal. Essa iniciativa de ter muita gente querendo disseminar o conhecimento, porque é aquela questão, conhecimento você não guarda pra você, você passa ele pra frente. É muito boa. Mas hoje em dia o profissional às vezes que sai de um curso básico de barman com seus 22, 23 anos ali, mas nunca entrou no bar. E isso a gente vê cada vez mais. Então, e se achando já, tipo, eu sou o melhor. Que nem o Cristiano Ronaldo, eu posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Então ele acha que ele é o barman mais incrível. E não, você precisa de um tempo de experiência pra tudo na vida. Você precisa de um tempo de experiência de bar pra você estar olhando ali pro cliente e saber o que ele quer. O cliente já vai olhar pra você, que nem uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, principalmente quando eu tô de linha de frente ali com o cliente, é desafiar o cliente. Que bebida você não toma? Eu não tomo tequila. De jeito maneira, não gosto de tequila. Tudo bem, posso fazer um coquetel pra você? Pode. Vou te fazer um coquetel, não vou te falar nada. Você vai beber, vai olhar e falar: meu, isso aqui tá incrível, que não sei o que tem aqui dentro. Aqui tem tal coisa, tal coisa, tal coisa e tequila. Não tem tequila. Tem tequila. Mas como você fez Dona isso? Fernanda, lembra?
Nossa, A dona gente, a Fernanda. gente fez Maravilhosa. uma ativação para Jack Daniels em Campinas, né? Eram oito ou, Drinkability, 8 ou 10 bares, né? Que a por gente aí. passou fazendo uma ativação. Então a pessoa comprava um drink de Jack Daniels na casa, ela ganhava o segundo drink e a gente fazia uma brincadeira com ela numa ativação, em que ela ia lá e preparava o próprio drink. Legal. É muito bacana, porque, poxa, você coloca o cliente ali atrás do balcão, explica pra ele e ele vai colocar a mão na massa. Então a gente brincava muito com essa galera e a gente pegou justamente essa pessoa do, eu não tomo uísque. Fala, mas você já experimentou esse drink com uísque? Não. Você gosta de caipirinha? Eu adoro caipirinha. Então, existe um drink como se fosse a caipirinha, só que com uísque. Vamos lá experimentar e tal. A pessoa, poxa, se anima, compra da casa, pega o voucher dela, vai até a ativação e lá o Kaká, ou no caso o Caio, né, poxa, fazia era um show à parte, porque vinha os outros clientes ver o pessoal, Que então, legal, poxa, gente, pega sensacional. a coqueteleira e bate de qualquer jeito, e chacoalha, não sei o quê. É sempre uma questão. A coqueteleira é sempre uma questão. Tem É gente que sacode junto com a maravilhoso. coqueteleira, vai pra cima e pra baixo. E aí teve esse momento com a dona Fernanda, né? Inclusive no relatório final da entrega da ativação, a gente mencionou ela, colocou fotos dela, porque foi assim um momento incrível. Ela não gosta de uísque, nunca foi do uísque, o negócio era cervejinha, ela Uma tava senhora num bar, 60 a mais já. 60 a mais, assim, ela mais duas amigas saíram para beber uma cervejinha Eu num vi um pagode. barzinho e ouvir um pagode. A gente tava lá fazendo a ativação, eu fui até ela, expliquei os drinks pra ela, ela se interessou em um dos drinks que é feito, né, como se fosse uma caipirinha, né, de maracujá com whisky, e aí ela se propôs a fazer. Até o fim da noite ela já tinha bebido uns 4. Caramba! E Ela aquela ficou, coisa, ela era muito divertida. Então ela gostou, ela começa sempre com o pé atrás e aí depois vê que é legal, que a gente tá explicando, porque a gente sempre põe uma curiosidade, a gente sempre tenta entregar uma experiência bem legal pro cliente. No final do drink, você já tirou 12 fotos, já gravou vídeo, e aí fala, meu, mas e esse aqui? Me parece interessante. Pô, compra outro drink, você vai ganhar outro, você vai fazer ele também. no fim da noite ela já tinha bebido uns 10 drinks, porque Gente, que sensacional. comprou 4, bebeu 4, mais os 4 que ela fez, e Acho que aí a melhor ela situação da dona Fernanda foi foi que outra pessoa comprou e deu o voucher pra e ela deu o voucher fazer, pra ela fazer, porque ela Que porque tava muito divertida. legal. todo mundo Muito ali divertida. do barzinho adorou a performance da dona Parou pra Fernanda. ver a dona Fernanda. Parou pra ver a dona Fernanda ali no atendimento. Então, assim, poxa, a abordagem ela é importante, né? Essa troca com o cliente ela é importante e ela gera valor para ativação. Eu sou apaixonado pela Jack Daniels, né? A gente, poxa, Nossa. trabalha bastante com a marca. A gente adora, assim, poxa, toda a parte de marketing, comunicação. São sempre drinks bonitos, fáceis de. A ideia sempre foi, né, algo fácil para você poder reproduzir em casa. Então a gente está com intermediário de uma situação que, poxa, depois você vai se lembrar daquele drink que você aprendeu, vai reproduzir ele em casa, vai gerar outras experiências, sabe? É muito bacana, assim, sabe, de você trabalhar com bebidas por conta dessa troca, por conta dessas situações com os clientes, né? Então, poxa, a Dona Fernanda, a gente sempre lembra da Dona Fernanda. Que A Dona Fernanda é legal, maravilhosa. gente. Tem marcas que, assim, eles entendem o que o público quer. Então, tem sempre aquela questão do... né, a própria Jack Daniels, que, como o Rodolfo, eu sou apaixonado na Jack Daniels. Então, Alô, Jack Daniels! Vamos, patrocina o nosso pod, vamos lá. Por que não? E aí, tipo, eles entenderam esse momento da pessoa querer beber alguma coisa diferente, tá muito na mesmice do whisky com energético, que faz um mal terrível, terrível. Misturar álcool com bebida energética Energético. faz um mal terrível, galera. Pelo amor. Então Eu ela acho que estraga todo. Ai, é todo o gente. charme, é todo uma coisa Tira que o vem muito sabor tempo. do. Gente, pelo amor de Demora um Deus. tempo hábil pra ficar pronta uma bebida pra você ir lá e tacar uma lata de energético. Você fala, não, não é assim. Aí o Jack Daniels foi e fez 3 licores de whisky. Então, que nem o Jack Apple, o Jack Honey e o Jack Fire, que são licores de whisky. Então, tudo no Brasil, principalmente, para ser considerado whisky, ele tem que ter uma graduação de 40% de teor alcoólico para mais, para ele ser considerado whisky. Abaixo disso, não é whisky. E quando teve a adição do xarope ali de maçã verde, o xarope de mel e o xarope de canela, é considerado um licor de whisky. Tanto que você fazer um licor em casa é uma coisa mega simples. É uma coisa mega simples. E aí
essa questão de, tipo, colocou esses licorezinhos e fala assim, meu, mas é o uísque. Fala assim, não, mas ele não tem gosto de uísque. Ele tem gosto da... Aí a gente sempre jogava... Você chupava aquela balinha de maçã verde na infância? Nossa, assim, pensa se aquela bala tivesse uma dose de cachaça. A pessoa fala, nossa, Já acho que eu mexe já preciso. mexe com a infância da pessoa, já É, vem. Já, to- já é tudo, é tudo mexe. a venda. Deixa eu É tudo a contar uma venda. coisa pra vocês, me falar da bala de maçã. Quando eu tava no colégio, namoradeira, coisa e tal. Aí toda vez que o menino a gente ia ficar, eu falava, só vou ficar com você se você comprar bala de maçã na cantina. Olha só. Já pensou com uma pitadinha de Agiotagem. uísque? Agiotagem. Está comprando você É, mesmo. imagina, né? Pois Então, é. poxa, Ganhava altas balas de maçã pra levar pra casa. entendeu? Então, pô, Com já tem uísque, esse. então? Porque é aquela pessoa que comprei. Já. Não comprei muita bala. Acho que dessa vez eu vou até no Fire, porque eu já lembro bastante dessa bala. De canela, então. Nossa. Sensacional. E quanto tempo antes do evento vocês começam, assim, se organizar, se mexer, Olha, depende do pensar? evento. Depende do evento, tamanho do evento. Eventos menores, geralmente a montagem e todo o desenvolvimento é no próprio dia, então a gente chega 6, 7 horas antes do evento começar para Até já 10, às vezes. 10 horas, acho que é um tempo bom, porque a gente precisa chegar, precisa verificar se todas as bebidas, o pedido de bebidas foi realmente feito, se todas as quantidades, né, batem com aquilo que a gente solicitou com antecedência, para a gente poder pensar na distribuição, né? Então, poxa, tem um bar que ele é pequenininho, ele fica próximo do banheiro. Esse bar é um perigo, porque a metragem dele é menor do que os demais, ele fica onde tem um fluxo absurdo de pessoas. Então, consequentemente, ele vai estourar de sair bebida. Então, a gente tem que se precaver com ele. Poxa, um outro bar que tem uma metragem muito grande, ele sai de tudo, poxa, ele também tem que ter uma atenção. Então, a gente chega com antecedência, dá uma olhada nessas bebidas, identifica todos os locais, né? Porque uma coisa é você olhar o projeto o layout, né? E outra coisa é você chegar e, poxa, Descobrir na hora. Ter uma na hora. surpresa muito grande. Poxa, esse bar tem. A metragem é tanto, mas de largura ele não é tão grande. Então, poxa, como que vai ficar a questão do estoque seco? Né? Então a gente precisa pensar isso com antecedência, fazer a distribuição das bebidas, colocar cerveja para gelar com antecedência, porque no mínimo ali 40 minutos para a térmica, né, chegar no ponto ideal para poder fazer o atendimento. Então, 2, 3 horas antes a gente já tem que estar com isso pronto, forrado de gelo, já preparado para quando o evento abrir, tá tudo certo. Então, nesse caso assim, de evento, até, sei lá, 3.000 pessoas, 4, 5.000 pessoas, dá pra gente fazer com 10 horas de antecedência, a gente tá lá pra gente poder preparar. Caso de festival, aí são dias. Meses, às vezes, de Às vezes, preparação. Porque o isso. mais importante, às vezes, dos mega eventos é a pré. Porque você tem que entender. Você trabalha com as possibilidades. O tanto de público que está chegando, se o fornecedor X vai atrasar, se ele vai entregar antes, metragem de público, putz, como é que vai ser o espaço com que eu vou estar lidando. Então, para fazer toda a montagem física mesmo do bar. Então, tipo, meses pensando, e se a gente trocar uma coisinha aqui? Se a gente trocar uma coisa ali? Para chegar, tipo, dias antes, aí você tá fazendo e no meio da operação você percebe, não vai funcionar. No caso do Koala Festival, né, que, poxa, foi um baita festival, 3 dias de festival no Memorial da América Latina, em que por dia em torno de 11 a 14 mil pessoas. Né? Então, são 7 dias de antecedência para a operação de bar. Né? No caso da pré-produção, aí pega um mês com antecedência, aí conversar com a empresa que vai operar os bares, entender o que a empresa vai trazer, o que a agência vai comprar, o que, né, os fornecedores vão entregar, montar um tempos e movimentos, porque a gente precisa entender o dia que o pessoal da pipoca vai chegar para poder montar o espaço deles, o dia que a operação de bar vai chegar para poder, né, receber bebida. Então, geralmente, para esses grandes eventos, a gente tem 3 pilares, que é o estoque, né, que faz a gestão das bebidas. Então, ele recebe os produtos, pensa nessa divisão e faz a entrega desses produtos. A gente tem a operação de bar, que faz a operação de fato, ele recebe esses produtos do estoque, prepara os bares e monta, né, toda a operação. E a gente tem a produção, que vai, né, tá acima desses dois pilares, fazendo todo
planejando para que eles executem. Então, hoje no Koala Festival eu faço essa parte, né, de produção. Então, um mês antes eu inicio o projeto, entendo quem serão meus fornecedores, que aí vem, né, da head do evento. Ela vem e fala: ó, os seus fornecedores vão ser esse, a empresa de bar vai ser essa que vai operar, e eu preciso que você organize isso daqui. Então, tem toda uma questão de documentação necessária para poder, né, trabalhar. Então, todas as documentações da empresa, mais as documentações de quem vai operar, né, dos colaboradores. Então, precisa ter NR, precisa ter ASO, precisa ter o certificado da vigilância sanitária, tem diversos documentos que eu preciso receber isso antes, preparar para, né, caso a vigilância bata na porta, caso os órgãos fiscalizadores batam na porta, a gente ter essa documentação já pronta, né, para a gente poder apresentar e falar que o evento está seguro. Né? Então, um mês antes, 7 dias, né, recebendo o produto, distribuindo o produto, né, recebendo, quantificando, né, tudo, para que a gente, no dia do evento, esteja tudo pronto. Então, vai depender muito, assim, pô, o caminhão de gelo ele precisa chegar no dia do evento, porque, poxa, não dá para deixar o caminhão ligado, né, mais de 3 dias lá. Então, todos os dias tem essa troca do caminhão de gelo. Os insumos, precisa ser tudo fresco, né? Então, poxa, tem um reabastecimento, principalmente esses festivais com 3 dias, né? Então, chega no dia do festival, não tem o que fazer. Desculpa o Ministério do Trabalho, mas são 18, 20 horas de trabalho. Porque tem que fazer acontecer, entende? A Tem gente vai que. revezando a equipe, vai E mudando, é vai chegando uns isso. estagiários aí. Com Vai certeza. acontecendo. Sempre acontece. Então, assim, poxa, precisa, né, ter essa responsabilidade de chegar antes e sair depois para garantir de fato a entrega, né? Então, tem isso. E depois tem, né, o evento acontecendo, que aí precisa manter a atenção, não faltar nada, tá junto com a equipe ali, entendendo todos os movimentos, né? E aí tem o pós, né, que é a desmontagem, que é recolher tudo, né, devolver o espaço limpo que foi alugado, né, a devolução para os fornecedores. E esse momento ele tem que ser muito estratégico, porque você tem pouco tempo para poder desmontar tudo, tem que ser tudo muito organizado, né? A equipe tem que saber o que está fazendo. Então, o apoio logístico, que é uma função um pouco mais baixa, ele tem os métodos de trabalho dele. Então, como ele vai recolher, como ele vai organizar essa bebida para devolver para o fornecedor, quais são as bebidas que vai sair com os primeiros fornecedores, tem que estar em contato com os fornecedores, como que vai ser a retirada, olha, você tem de tal hora a tal hora para vir poder fazer essa retirada, né? Então, assim, é É um um sistema, ecossistema, né? é um ecossistema que ele precisa trabalhar de forma muito organizada e tem que ser acompanhada do início ao fim. Né? Tudo pode gerar um prejuízo. Qualquer coisinha pode gerar um prejuízo grande, né? Então precisa ter um cuidado. Festival, a gente mexe com, sei lá, R$ 1 milhão em bebida, né? Então, assim, é uma responsabilidade que a gente tem para poder entregar, né, o melhor possível pro cliente final e também para a agência que está contratando a gente. Então tem que ter um cuidado com essa entrega para que nada fuja do controle e a gente acabe, né, dando prejuízo. Tudo ali é Tudo é quantificado, custo, né? tudo é custo, Tudo é né? custo. Então um dia a mais de montagem é um custo absurdo porque você vai colocar ali 30, 40 pessoas a mais para trabalhar, um dia a mais para trabalhar, porque às vezes a sua finalização do bar não foi boa, né? Então se perdeu em algum processo e essas bebidas não chegou da forma que deveria. Então um dia a mais, poxa, cachê para todo mundo a mais, é alimentação para todo mundo a mais, é tudo, né? Então tem que ser tudo muito bem pensado do início ao fim para a gente poder fazer essa entrega fluir. E ao contrário também acontece bastante. Eles quererem reduzir gastos e atrapalhar nesse trabalho. Às vezes o mais barato ele sai muito mais caro. Então, não contrata uma equipe suficiente para fazer toda essa movimentação. Uma coisa também que é muito importante de deixar bem claro, às vezes até para os próprios contratantes e tudo mais, é que a galera do braçal, que são o que a gente chama os carregas, eles são muito importantes no evento. São extremamente importantes. Uma área que tem que ser valorizada, porque a pessoa às vezes fala: eu sou produtor, eu não quero meter a mão, eu não quero fazer, né? Diferente, tipo, o Rodolfo, ele vê o que tá acontecendo,
ele é o primeiro que vai pegar uma paleteira, um carrinho e vai sair fazendo. Mas tem muito que não. Então a gente precisa desse nosso apoio. É um apoio de pessoas que vão estar dispostas a ajudar a gente. Às vezes não estão ganhando o suficiente que precisavam ganhar. Isso é fato. Isso é uma briga nossa de muito tempo. Porque a gente já veio de eventos que a gente trabalhou 16, 18 horas ganhando 90, 100 reais. E o carrega, às vezes, ele ganha muito menos que isso. Então, é uma. É todo. Que nem ele falou, é todo um ecossistema que a gente precisa do pessoal da produção, a gente precisa do apoio de estoque, a gente precisa de tudo. Mas ninguém pensa que a gente precisa do mais básico, que são pessoas que vão estar ali dando, às vezes, literalmente o sangue. Dispostas a Dispostas a fazer o negócio suar, virar. dispostas a fazer uma força ali em grandes eventos, em médios, pequenos eventos. Hoje em dia a gente tem o respaldo de ferramentas de trabalho que facilitam muito para a gente, né? Há anos atrás a gente não sabia o que era uma empilhadeira. Hoje, e isso a gente recebe num evento para 15 mil pessoas, a gente recebe fácil, fácil ali, em torno de 14, 15, 18 pallets de bebida, né? Então, assim, depois que a gente passou a trabalhar com algumas empresas que adotam esse sistema de ferramental, né? Poxa, é importante que a gente entregue empilhadeira para o estoque para poder fazer a movimentação dessas bebidas. É complicado fazer os meninos puxar na A paleteira, paleteira. né? Toda a bebida no braço. Então, poxa, o apoio é muito importante. Vai chegar um momento em que a gente não vai ter uma empilhadeira, não vai poder rodar no evento com uma empilhadeira. Então, poxa, como que isso vai. Poxa, infelizmente, carrinho quatro rodas, paleteira, carrinho duas rodas, às vezes é um pedido de destilado que o volume é menor. E às vezes Então, não pode andar não com pode carrinho, então é no rodar no evento. braço. Então, poxa, precisa fazer o SOS daquele bar específico. Então, poxa, é essa galera que vai sustentar, né, toda a operação ali dentro do bar. Então, poxa, a gente falou, né, da operação dentro do bar, um pouquinho, né, fora do bar, tem toda uma galera ali disposta para poder fazer isso, né, continuar esse trabalho. Às vezes o cálculo é um e o consumo é outro. Né? O pessoal, pô, chegou num dia, meu, tardezinha, né, um calor, todo mundo ali, adrenalina e tudo mais, é propício o consumo aumentar. Então, poxa, tem essa galera que vai fazer o reabastecimento, vai manter esse controle, né? E aí é muito importante que a gente valorize essa galera, né? E que a gente ajude também essa galera a ganhar um pouquinho mais, porque é um trabalho complicado. Né? Sim, Você com vai certeza. puxar, você vai fazer isso, assim como um atendente de bar, né? A gente sempre conversa com o pessoal que está começando, vem, poxa, como que eu faço para crescer? Como que eu faço para isso? Como que eu faço para aquilo, né? E tal. E poxa, tem que valorizar essa galera porque tem muita gente boa disposta, disponível para poder aprender, crescer e, né, poxa, ajudar a gente, né? A gente tem conversado bastante a respeito da reciclagem dessa galera, né? Então, a gente perdeu, quando a pandemia, a gente perdeu muita gente dentro do setor. Então, imagina que as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar seu dinheiro, não tem evento porque foi brecado, não era uma opção fazer o clandestino. Então, essas pessoas migraram de área, viram outras possibilidades e não retornaram para o bar, né? Como que a gente vai fazer? Precisa reciclar a gente, né? Precisa, né, dar conteúdo para essa galera para continuar esse trabalho, né? Então, poxa, teve um momento na N6, né? Empresa Sim. que o Kaká atende. Poxa, a gente estruturou um projeto para a gente poder formar profissionais. Então, Que legal. a gente entendia o perfil das pessoas que estavam, pô, Kaká, meu, chegou uma pessoa nova, tá na equipe, meu, essa pessoa é mais ágil, ela é esperta, ela tá afim, nego, fica de olho pra gente ver onde a gente pode direcionar. Pô, a gente ficava de olho, via, poxa, essa pessoa tem um bom perfil. Inclusive, um dos nossos amigos foi assim, né? Hoje, pô, brother nosso, Bruno, ele Nossa. chegou com uma atendente ali, a gente olhou e falou, poxa, boa postura, conversa bem, fala bem, fica de olho. Passou alguns meses, ele continuou indo, a gente, poxa, e se a gente desse a oportunidade desse cara, né, aprender a repor o bar? Ele foi aprendendo. Poxa, e se a gente desse a oportunidade para essa pessoa, né, aprender a chefiar um bar? A gente foi desenvolvendo. Quando a gente foi ver,
hoje ele é, assim, um É um baita coordenador. profissional, é um baita coordenador, conhece da operação, assim como outras pessoas também que hoje estão exercendo a função, estão acompanhando. Então, assim, foi uma iniciativa muito legal da Nine, que em pouco tempo até, né, de ação, a gente conseguiu formar, assim, muita gente e fazer alguns eventos só com profissionais formados dentro de casa, Gente, que que, bacana que é isso. muito legal, exato. Sensacional. Muito bom. E uma coisa muito legal, tipo, pegando o próprio exemplo do Bruno, é as pessoas respeitarem o tempo. Respeitarem que não é de hoje pra amanhã que você vai virar um chefe de bar, um bom repositor. É degrau a degrau. É degrau a degrau. Então, tipo, é entender. A gente entendeu o momento dele, viu que ele trabalhou muito bem e falou assim: meu, mas se a gente chegar agora falando que a gente quer treinar ele pra uma chefia de bar, talvez isso gere um ego. Suba. Não, vamos deixar É ele aos trabalhando. poucos, E assim. foi virando Era sempre orgânico. uma coisa interna, né, em que É. a gente ia conversando e deixa o cara mostrar o trabalho dele, né? Deixa ele desenvolvendo aos E pouquinhos, você vai né? puxando a pessoa aos poucos. Aí fala assim: ô, você consegue me dar uma ajuda aqui? E aí vai ver a proatividade da pessoa. O que que você Legal, precisa? gente. Preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso daquilo. E aí vai crescendo e vai galgando. A gente formou muitos chefes de bar. Vocês já receberam pessoas com a ilusão de que vai pro evento trabalhar, mas que vai conseguir curtir o Ah, mas evento? muito, muito. Várias pessoas chegam na gente assim, mas posso sair um pouquinho para ver o artista que eu gosto? Falar, olha, então, vamos lá. Existe um trabalho a ser feito, né? Se eu tirar você agora, vai me complicar. Então, assim, já entenda que não é em qualquer momento, ou quando o seu artista sobe no palco, que você vai conseguir sair da linha de frente, porque, como a gente falou, tudo é quantificado. Então, uma, duas, três pessoas a menos do bar é complicado. E nos momentos de baixo fluxo, essas pessoas precisam comer, geralmente. Então, a gente precisa, né, tirar uma parte da equipe para ir se alimentar, para ir descansar, para ter uma pausa, para fazer aquele, né, respira e volta, né? Então, assim, poxa, em que momento eu consigo te entregar esse momento de lazer? Eu não consigo te entregar, porque 8 horas de Vai evento desfalcar ali a vai equipe e desfalcar, é tal. complicado. Então, assim, Infelizmente é gente, isso mesmo. Já deram perdido? mas Muitos, muito. muitos, muitos. Principalmente Muitos. em evento, pô, grandes Aqueles mega festivais, eventos. que nem, pô, Lollapalooza. Como que você controla, sei lá, 700 pessoas de staff? Caraca. É porque geralmente, assim, tem muitos eventos que um banheiro não é tão perto. E o banheiro fica a 1 quilômetro daqui. Pô, você vai ter que andar 10 minutos pra você chegar no banheiro. E você chega no banheiro, tem uma fila gigantesca. Então a gente sabe que, principalmente a questão feminina. O banheiro feminino, ele é mais demorado. Então a gente vai saber que, pô, posso ir no banheiro? Pode, claro. Então, pô, até a pessoa chegar lá é 10 minutos. É 15 só na fila. E é mais 10 pra voltar. Então, tipo, meia hora eu perdi aquela pessoa. Isso já tá ciente na cabeça do chefe de bar. Mas aí deu meia hora, deu 40, deu 50, deu. Teve vezes no Óbvio. próprio Lollapalooza que deu 1 hora e me falou assim, gente, essa pessoa morreu. Essa Exato. pessoa foi embora, Você ela tá falou pra mim, gostando? chega e foi embora. E Às quando a vezes, pessoa volta, ela volta com uma bag cheia de brindes, com faixa, com Foi isqueiro. participar de não, Ela todas foi as participar do atrações. evento. E assim, pelo fato de estar com uma camisa do evento, ela corta uma fila. Então, tipo assim, o pessoal que tá ali, pagou o credencial. ingresso, tá ali bonitinho, esperando na fila, fala assim, não, é que eu tô ali trabalhando no bar e tal, posso... Aí o pessoal do próprio evento fala assim, pô, tá trampando, vem aqui. Aí a pessoa vai e entra, curte o evento, curte a ativação e volta pro bar cheio de coisa. E isso, que nem a gente falou, gira uma cadeia de eventos. Porque ele saiu pra ir no banheiro. Ele demorou 1 hora e meia, ele curtiu o evento, ele pegou os brindes e voltou pra dentro do bar. Com mais 50 pessoas olhando ele cheio de brinde. A primeira pergunta é: posso ir também? Aí Então, como é que você vai falar pra essa pessoa? Não pode? Não pode. Aí é a hora que, tipo, a gente precisa dar uma dura, ou, Nossa. no caso mais extremo, retirar de dentro do bar, que é uma atitude. É horrível você ter que falar pra uma pessoa: olha, você não serve pra trabalhar no meu bar, então você não pode estar no evento, então a gente vai te tirar. Geralmente a gente troca de setor, troca de bar, fala pra pessoa: vamos botar você num lugar Nossa. pegado, bastante trabalho, que você não vai ter tempo de sair. Sim. é uma É um situação, é jogo uma de cintura. situação. É, fica Assim, ali um exato. negocinho. Já pensou a galera tudo assim, e aí? Não é, Que horas que sim. vai ser minha vez? Tanto que Uhum. esse Lola, inclusive, foi uma exigência da Schweppes de, assim, tá, de crachá ou pulseira do evento credenciado, não atende. Porque as ativações estão pensando no público final,
né? E se a gente for, né, entregar um brinde, entregar um drink para alguém que não faz parte do público, né? É ruim para a marca, né? Então, assim, poxa, tá indo lá para trabalhar, gente, esquece um pouquinho, né? Essa questão do artista, essa questão do festival, e tudo mais, entra pro bar e executa o trabalho ali, porque pra gente que tá fora do bar ali em si, tá coordenando todo o backstage, é complicado, né? Você pô, perder 4, 5, 6 pessoas ali, porque, pô, estão querendo curtir o rolê, então, gente, nem a gente consegue. Não dá tempo. Isso porque às vezes a Male, gente tem male, uma pulseira, uma credencial que dá acesso acesso geral. geral ao evento. Eu Se eu já, quiser estar em cima do palco, eu posso estar em cima do palco. eu já Mas eu cheguei não posso. a ignorar a Anitta. A Anitta tava na minha frente, eu assim, só dá licença que eu preciso só puxar o carrinho. É, Meu Deus do Dá moçar, uma licencinha, céu! moçar. Brasil, vocês estão escutando isso? Eu, tipo, Mas não, ela é porque preparada, não Eu não gostemos tenho, da eu Anitta. não tenho, não tenho. Não tenho. sabe? É do tipo, gente, dá só uma Gente, licencinha aqui que ali é bastante importante. eu vou Prepara aí, perder sobe todo o no meu palco. dinheiro, porque eu não vou trabalhar. Teve um evento que foi maravilhoso, assim, faz muitos anos que a gente teve a Ivete Sangalo. E aí a gente carregando gelo, passando com um monte de coisa, e ela no palco. No palco, cantando, a gente fazendo o nosso trabalho e ela fazendo o trabalho dela. Ela olhou, tipo, a dificuldade que tava sendo pra entregar o gelo no backstage, e aí ela, no meio, assim, do show, ela deu uma parada e falou assim, dê só uma licencinha pro pessoal conseguir trabalhar. Que se vocês estão curtindo, tem gente que tá Maravilhosa. trabalhando. Venha, menino. Maravilhosa, E tipo, a maravilhosa. gente passando 10, 15 pessoas com saco de gelo. Aí você, putz, eu quero tirar uma foto dela, eu quero fazer um altar pra essa mulher. Ela falou assim, vá, passe. A gente com o saco de gelo, putz, obrigado. E aí Deu fazer um essa tchauzinho volta. assim. Aquele Vambora. tchauzinho, continuou trabalhando, Tamo vamos junto. embora, vamos embora. Então, Gente. poxa, tem, né? A gente tem, principalmente a galera que tem cargos mais altos, né? Poxa, tem acesso full ao evento, né? Então tem as credenciais e tudo mais, mas, poxa, a gente precisa ter acesso ao palco, porque precisa, né, entregar produtos no palco. A gente tem acesso ao camarim, porque tem os pedidos do rider do camarim, dos artistas. Então, poxa, a gente tem. Só que é tanta coisa para poder gerir, tanta coisa para poder fazer. E além disso, a gente ainda precisa se alimentar, precisa ir no banheiro, precisa tirar nossa pausa e tudo mais. É, Então, são momentos assim que, infelizmente, a acaba gente passando. queria muito, né? Mas a gente acaba passando e Vocês é. falam assim para as pessoas: ah, eu fui no show da Anitta, fui no show da Ivete, fui no show do Thiaguinho, Sorriso Maroto, Caetano Veloso. Que legal, você viu eles? Não, 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 não vi. não. exato. O último tardezinha de Interlagos, né, que foi. Poxa, foi. O Thiaguinho é um herói. Colocou Ele é um Thiaguinho. herói. 80 Ele é um mil herói. pessoas dentro do autódromo para curtir um pagode. Assim, A pra maior você ter roda de pagode do mundo. sabe? Então, assim, são coisas que. São locais que a gente tá. Pô, eu tava levando a staff para um dos bares e o Neymar tava chegando, né? Como que eu seguro 40 pessoas? Do tipo, gente, não tieta o cara. O cara só quer entrar pro setor dele, né? Pro camarote dele. Então, pelo amor de Deus, cheio de segurança, aquela coisa e tal. Então, pô, a gente tem acesso a locais em que essas pessoas estão, mas infelizmente é o nosso ônus do tipo, finge que é uma pessoa normal e tem ter aquela sensibilidade do tipo, poxa, o cara veio curtir. Né? Pô, por que, que eu vou tirar a privacidade desse cara nesse momento em que às vezes tá com a família, tá com os amigos, tá confraternizando ali e a gente vai chegar ali só porque a gente é fã. Então, poxa, também tem essa questão, né, deixa o cara ali. É. O cara já sofre uma pressão absurda, já tá. Deixa o cara ali quietinho, curtindo a bebidinha Ele veio pra curtir o dele. pagode também. Exato. E às vezes Poxa, ele tá cena indo de trabalhar loja. também. Tipo assim, que É a gente, verdade. a gente atende uma casa, o Mirante Espéria, que o acesso mais fácil pro camarim é passando por dentro do bar, né? Pra não ter que dar toda a volta no público e tudo mais, e é muito mais rápido. Tipo, saiu de dentro do bar, você já tá praticamente dentro do camarim. Então muitos artistas passavam pela gente. E um caso que eu cito pra geral, assim, quando eu tô fazendo uma reunião e tudo mais, é o Péricles. Show do Péricles, casa lotada, 2.000 pessoas enfurnadas. E aí, tipo, todo mundo querendo beber aquele fluxo e eu trabalhando aqui, correndo e repondo, não sei o que. E eu ouço uma gritaria, uma comoção assim na frente do bar. Eu falo assim, gente, tá caindo o bar. Tá acontecendo alguma coisa. Eu olho pra trás, um monte de gente passando e vindo lá atrás, Péricles. Olhei assim, eu falei,
Misericórdia. Fã do Péricles desde criança, dormindo ouvindo Péricles, acordando ouvindo Péricles, e você fala, meu Deus, eu sou muito fã, mas eu sou chefe de bar. Eu tenho eu que, não ma- mandei. Eu tenho que manter a eu tenho que postura. manter minha postura. E aí ele passando, e é aquela coisa, se você respeita, é pra ser respeitado. Ele passou por cada atendente meu, falando, gente, muito obrigado pelo trabalho. Desculpa estar atrapalhando vocês. Eu falei assim, meu Deus, mano, você pode entrar dentro da minha casa e você tá me pedindo desculpa. Aí ele passou, pegou na minha mão e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Aí na hora que ele tava no palco, isso foi muito legal, que ele tava no palco, ele foi agradecer os parceiros, foi agradecer a produção, não sei o que, ele... Ah, e um abraço muito especial pra galera que faz o bar, porque é a galera que faz o evento correr. Eu posso não estar aqui, vocês podem colocar um pendrive pra tocar, mas sem a galera que dá bebida pra vocês, isso aqui nem acontece. Então a salva de palma pra eles. Eu falei, Nossa. Pô, você ganha. aqui eu É posso fechar meu bar e ir pericão, embora. né, meu bem? Não Não tem posso- outro igual. Um gentleman, um gentleman, um gentleman. Ah, então tem essas questões também, do artista entender o nosso lado, de ter essa troca, e uma parada que a gente conversa muito, tipo, poxa, ainda a gente tem uma certa importância, a gente tem que valorizar tudo que o nosso setor entrega, só que ainda minimizam muito. Hoje está mudando bastante. Então, assim, você vê, poxa, eu sou apaixonado pelo Koala Festival e a abertura que eles me dão como profissional de bar para poder optar dentro do projeto é absurdo. E isso está acontecendo, não acontecia com tanta frequência, mas agora estão parando para ouvir, né, os profissionais de bar, porque a gente está no front ali, a gente está na linha de frente, vendo o cliente, conversando com o cliente, entendendo as necessidades do cliente, e eles pararam para entender que, tipo, poxa, o produtor de AIB, o coordenador de bar, ele pode nos ajudar um pouco mais dentro do projeto. Ele precisa ser várias, ouvido. várias vezes a gente pegou barco-metragem que não fazia sentido, tendo estrutura, né? Mas assim, poxa, alguém Pensou. Comeu pensou bola ali. que ali funcionaria. E não é bem assim. A gente tem. A gente é profissional, a gente tem os processos que a gente tem que seguir, a gente tem o método de trabalho que a gente precisa seguir, a gente tem a forma de lidar com cada tipo de operação. Então, precisa ter esse olhar para o profissional de bar diferente, porque uma parte do lucro do evento está ali dentro, né? A gente tem como missão, né, trabalhar com valores, né, e o público final. Então, poxa, chega o produto, a gente manuseia ele, entrega para o cliente, ou aquilo que sobra a gente devolve para o fornecedor. A gente está lidando com muito dinheiro, né? A gente está lidando com a pessoa que vai sair falando bem ou mal do evento, e o bar ele é crucial nesse momento, né? Se o cara for mal atendido no bar, pegar muita fila, a experiência dele acabou ali, porque ele guardou o dinheiro durante um tempo, ele foi até o evento, ele se dispôs a estar ali e chegou ali e não foi bem atendido. Então, é uma briga que a gente tem há anos com o mercado do tipo, gente, valorize o nosso trabalho, a gente consegue ajudar vocês, vamos, né, fazer essa integração funcionar de forma que fique bom para todo mundo. Você vai ganhar mais dinheiro, eu vou me sentir valorizado e o cliente final vai ficar feliz, né? Então, o Koala me dá essa abertura de palpitar dentro do projeto, como você quer fazer, o que você quer fazer. A gente tem esse desenho, fica bom, né? Essa foi maravilhoso. No Koala do ano passado, eu poder palpitar na quantidade de pessoas que ia trabalhar no evento foi maravilhoso. A gente trabalhou com quase o dobro do efetivo do ano anterior, porque uma das sócias virou e falou: Olha, eu prefiro atender bem os meus clientes. Minha esposa foi no evento, curtiu o evento com os meus filhos e minha avó. Minha avó olhou para mim e falou: Nossa, tá maravilhoso isso daqui. Uma senhora dentro de um festival em que ela, poxa, pôde beber, né, sem preocupação de fila, sem preocupação de, sabe, de tumulto, de nada. Um festival que rodou liso do início ao fim, né, um público bom de trabalhar, que é um público um pouco mais velho, então não tem tanta bagunça, não tem tanto alvoroço, um público que consome bem, mas assim, uma operação em que eu pude virar e falar, olha, vamos trabalhar com essa quantidade de pessoas, porque a gente consegue atender com folga, né? E eles, né, acataram, poxa, fez total diferença para o público final, né? Então, poxa,
Eu até usei, né, a minha família como modelo, né, para virar para eles e falar, olha, poxa, ó, a percepção do cliente final foi muito positiva e ajudou muito tudo que foi feito ajudou muito na entrega final. E você ter um profissional que entenda essa parte por trás, dando essas opiniões, palpitando, é muito importante. É muito importante. Faz total diferença, né? Porque Porque é a vivência do cara, pô, Exato. ele sabe do que ele tá falando. Ele tá Exato, ali no chão, ele tá vendo o que ele precisa, o que ele exato, faz. exato. Complicado. Financeiramente falando, compensa? Dá pra viver bem? Olha, aí que tá. É, temos diversos postos de trabalho, diversas funções. Então, o atendente ele vai ganhar pouquinho ali, né? Não tem muito o que se fazer. Hoje a paga gira em torno de 160 a 200, 220 reais o dia do atendente, né? E aí a gente passa para os cargos de liderança, que aí eles vão, né? Então, geralmente a gente tem um valor por evento, né, do freela, e aí vai girar desde o atendente ali de 160, o apoio logístico de 140, 150 reais, até as melhores pagas de 600 reais o dia, 700 reais o dia, 800 reais o dia, 1.000 reais o dia, dependendo da sua função e do festival que é feito, né? Então, financeiramente, nos cargos mais altos, pô, compensa Super muito. compensa. Hoje eu prefiro trabalhar como freelancer do que fixo, porque eu consigo estar em vários eventos, eu consigo fechar uma agenda de eventos que fica legal. Então, quando eu estou em campo, não tem o que fazer, eu estou em campo e aí eu vou me doar e vou ficar ali 20, 30, 40 horas se for preciso. Mas eu tenho esse momento em que entregou, eu consigo ficar na boa, consigo curtir minha família, consigo. E eu não preciso trabalhar uns 30 dias do mês para poder fazer uma renda que no fixo, né, eu teria que estar ali os 30 dias. Então, Já é o oposto da pessoa que tem um cargo um pouco mais baixo. Tem uma amiga nossa que é sócia dessa empresa que eu trabalho, que é a Stephanie. Ela fala uma frase, a gente dá sempre muita risada. Você quer descansar ou você quer dinheiro? Porque infelizmente, para quem tá ganhando menos, ele precisa às vezes trabalhar muito mais, né, para conseguir fechar as contas no final do mês. Então, o cara que tá tirando 150, 160 reais, ele precisa às vezes fazer 4, 5 eventos na semana para as contas dele fecharem no final do mês e ele poder respirar aliviado. E às vezes, tipo, cair um evento, ele, pô, adoeceu. Nós somos seres humanos, não somos Sim. máquinas. Tem sempre uma questão extra-campo. Então, ele não poder fazer esse evento dá sempre aquela coisa de tipo, meu Deus, eu já fiquei sem 300 reais que eu pagaria uma água, uma luz, faria uma compra. É. Então, tipo, é, a gente sempre quer que seja mais valorizado, né? Muitas vezes o cliente ele vem com pouco dinheiro, um sonho de atender, eu quero atender 2.000 pessoas, beleza, mas eu quero pagar 100 reais por pessoa que vai trabalhar para mim. Pô, meu amigo, aí não fecha. E Não quer porque bate. quer. E assim, uma coisa que a gente sempre fala também, e é um recado às vezes para muitas empresas de bar, lutem por pagas melhores. Lutem pelos seus funcionários, aquele que faz a sua empresa rodar. Porque se a minha empresa tá olhando pro cliente falando assim, eu não vou te atender porque o budget é pouco, eu não consigo bons profissionais para te atender, vem uma empresa com uma proposta menor e vai levar. Mas ele vai levar com um atendimento ruim, com uma equipe não tão preparada. Vai gerar um outro estresse. E aí isso banaliza a equipe de bar. E aí vira a questão do, esse pessoal de evento, eles querem tudo muito mastigado. Eles querem tudo na mão. Entende essa lógica? na Sim. média, o freelancer ganha melhor do que se a pessoa estivesse trabalhando no telemarketing, né? Vai ganhar um pouco melhor, Os né? números é Os muito números. bonito. Mas assim, é aquela coisa, você vai trabalhar muito mais, você vai virar muito. A gente, quando a gente se conheceu, a gente era atendente, repositor, estava nos cargos menores, então eu via mais ele do que minha filha quando nasceu. Porque a gente saía do Allianz Parque, ia pro Morumbi, saía do Morumbi, ia pro AMB, saía do AMB, ia fazer feira, ia fazer, sabe, balada, ia fazer. Então a gente tava de terça a domingo
full juntos, né? Então sai de um, entre outro, vai virado, descansa onde dá, alguém, poxa, vamos auge dormir de- na minha casa porque é mais próximo, a gente descansa um pouquinho mais, então a gente vivia naquela correria do tipo, meu, preciso fechar a semana porque senão a conta não fecha, não vou conseguir me manter, E daí né? são Então, 72, 80. Acho que, tipo, o máximo que eu já consegui ficar acordado foram 85 horas. indo Misericórdia. de um evento para outro, De evento pro outro. De evento pro sabe? outro. Então, Aquelas cochilos dentro de Doideira. ônibus, de dentro de metrô. E você aqui, você vai fazer uma grana e, poxa, vai ficar legal É, ali, você vai. você consegue fazer Exato. quase Não me- 2 salários mínimos na semana. Consegue. Porque já Mas conseguimos. Mas é aquilo, você vai Gente, entregar a vida. doideira. já nos cargos mais altos, aí é Já não diferente, precisa porque muito dessa não precisa correria. tanto porque você tem montagem, você vai receber a diária, o evento, mais a desmontagem. Então, às vezes, um evento te gera 15 dias de operação. Então, poxa, um evento num cargo de produtor por mês, você consegue fazer uma verba ali que você olha e fala, poxa, legal, fiz esse daqui que é um grande evento, vamos posicionar para o próximo grande evento, né? Então, Vou tirar você meu tempo vai de descanso, tirar vou dois voltar a segundos renovar ali, e depois eu consigo de volta. novo. Ou que nem a gente vive fazendo, que sai de um, entra em outro, e emenda e vai, e, meu, resolve, daqui a pouco tá. Eu sei que você tá no evento, mas você consegue me atender daqui a 12 horas? Olha, eu saio em 13 horas, mas eu consigo te atender em 10. Nossa, que Você doideira. já tá resolvendo coisa no celular. Sabe? Meninas, a Então, gente já tá se encaminhando aqui pro final. Fazer um bate-bola, umas perguntinhas rápidas aqui, vocês Legal. respondam. Drink caro ou barato? Drink, cara. Fala um. Um Negroni bem feito. Ai, meu Deus. Evento pequeno ou festival? festival sempre. Não, no meu caso, assim, o Kaká ele é apaixonado por cutelaria. Eu já não sou o cara da cutelaria, eu sou o cara da logística. Então, sempre festival, evento grande, essa correria. Cliente difícil ou evento caótico? Isso é bem difícil. Evento caótico. Rapaz! Você é melhor na organização ou resolve no improviso? Olha, eu gosto muito da organização no pré, mas a gente tem que se colocar no improviso, não tem que fazer. Todo evento você vai precisar improvisar em algum momento. Não tem o que fazer. É isso, meninas. Deixa um recadinho pra galera que assistiu até aqui, a gente falando, descobrindo um monte de coisa que acontece aí por trás das tendas, dos toldos. Deixa um recadinho pra galera, Olha, meninas. eu queria muito agradecer ao espaço, a você, ao Fabrício, que fez essa intermediação. E agradecer também às empresas que a gente atende, né? Muita gente bacana, muita gente legal assim de se trabalhar, muita gente tem algumas pessoas um pouco mais difíceis, mas a gente vai resolvendo. Mas Tenho poxa, 5 um nomes, abraço a todos os profissionais de evento, a galera das empresas de bar que a gente atende, porque eu não vou ficar listando porque é bastante gente. Se eu esquecer, vai ficar Vai ficar chateado. chata. Vai ficar chato, mas poxa, agradecer também a 96 que liberou o Kaká para estar aqui com a gente hoje. O Caio, a Tia, a Esté, obrigado por vocês terem liberado o Kaká, esse monstro. Eu amo ele de paixão, meu irmão de anos, viu meus filhos nascer, teve presente nos momentos difíceis e nos momentos alegres da vida. É sempre um prazer estar com ele, tanto dentro da operação quanto fora. E mandar um beijão para minha esposa, para meus filhos, para minha mãe, pra minha avó, para a família. Obrigado pelo espaço, viu, por esse momento. Eu que agradeço, querido. Eu E você, Kaká? Solta a voz. agradecer o espaço. É muito importante a gente ter um local pra gente poder falar isso, pra abrir nossas experiências. Agradecer o Rô pelo convite de estar aqui. Já estamos tentando isso já tem um mês e vamos ver com dia. Pô, eu preciso ver na empresa e tudo mais. E aí eu consegui essa brecha no sistema pra gente estar aqui. Valeu, Caio. Obrigado, Esther. E de agradecer, tipo, foi muito bom. Foi muito legal. E dar um recadinho para as empresas: valorizem seus profissionais, casas noturnas, valorizem seus bartenders, seus garçons, seus atendentes, valorizem a galera que faz o evento acontecer, que tá ali mostrando que é possível você se divertir no local e você se sentir acolhido por uma galera. Ai, que lindo. Gente, vocês foram uns fofos. Ah, Muito obrigado. obrigada, viu? Obrigado, Por viu? compartilhar um pouquinho aí da profissão de vocês, dos perrengues da Não- vida, né? Muito obrigada, viu?
E você que ficou assistindo até aqui, o meu muito obrigada. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar aqui com a gente. Um beijo, até o próximo vídeo.